casos de abusos sexuais envolvendo crianças e adolescentes estão cada vez mais frequentes, não só no Brasil, mas também aqui em Confresa. Para falar um pouco desse assunto, ao meu lado está o psicólogo Dr. Clóvis Erickson, que vai falar um pouco para a gente sobre isso. Dr. Clóvis, como que funciona a mente desses agressores que abusam sexualmente de criança? Bom, Wesley, eu diria que os indivíduos que tendem a ter esse tipo de comportamento, é interessante a gente primeiramente definir o que é uma personalidade. A personalidade, ela é caracterizada por traços, por uma totalidade de traços emocionais e comportamentais. Existem personalidades, entre aspas, normais, e existem personalidades que a gente diria com alguma perturbação mental, traços de personalidade que revelam pessoas com comportamentos que não são aceitáveis pela sociedade. Quando você faz referência à questão de agressores, seria pedofilia. A pedofilia é uma disfunção sexual. Claro que está relacionada também a pessoas com transtorno de personalidade. Pessoas que têm uma tendência de ter um impulso, uma vontade exagerada por pessoas menores de 13 anos. E é possível identificar essas pessoas? Quais são os aspectos que elas apresentam? Bom, eu diria que é muito difícil estar identificando essas pessoas, porque uma pessoa com transtorno de personalidade, ela vai ser identificada no dia a dia a partir do comportamento, mas elas mesmas se dar conta do comportamento delas, levando em consideração os transtornos de personalidade são diversos. Então existe transtorno de personalidade do megalomaníaco, tem o transtorno de personalidade da pessoa dependente. Então existem vários transtornos de personalidade. Então essas pessoas, elas têm um comportamento, mas elas mesmas não percebem. Elas só percebem quando elas começam a sofrer, muitas vezes as pessoas que convivem com ela vai deixando ela de lado, vai realmente chamando a atenção até que elas possam se dar conta, mas é muito difícil. Num tratamento psicológico, por exemplo, essas pessoas, quando elas começam a entrar em contato com esses conteúdos que revelam de fato quem elas são, muitas delas terminam desistindo do tratamento. Então eu diria que, no caso da pedofilia, eles têm até consciência do que eles estão fazendo, mas a compulsão é muito grande. É tanto que em muitos casos é necessário às vezes entrar com medicação, entrar com tratamento para que a pessoa vá se dando conta e ela passe a ter outros comportamentos que sejam aceitáveis pela sociedade e esse comportamento doentio pare, entre aspas, de existir na vida dele. Muitos casos eles terminam na polícia, muitas das vezes. A prisão, nesse caso, ela ajuda ou piora a situação do indivíduo? Cada caso é um caso. Eu diria que a gente tem que estudar esse indivíduo. Na minha experiência profissional, eu já tive casos de pedofilia de homens e mulheres dentro do meu consultório, e eu diria que o tratamento mais a punição policial ou judicial, assim como dizem, eu diria que era interessante os dois caminharem juntos, aonde a pessoa ela vai sofrer a punição e ela vai ter também o tratamento. Porque na maioria desses casos, como eu diria, é necessária uma avaliação. Porque se a pessoa tem esse comportamento por mais de no mínimo 6 meses, ela é considerada um pedófilo. Agora existem casos onde não é pedofilia. E no caso uma pessoa que ela sente sedução, ela sente desejo por menores, tem um tratamento? Tem alguma coisa que essas pessoas podem fazer para tentar reverter essa sensação que elas têm? Bom, é como eu estava colocando aqui para você. Esse comportamento, que a gente pode até considerar um vício, existe a possibilidade sim. Toda pessoa compulsiva, esse comportamento compulsivo obsessivo, ele pode ter o tratamento tanto psicoterápico como medicamentoso para diminuir essa compulsão. No entanto, é necessário fazer uma avaliação para verificar se a pessoa de fato ela está vivenciando um momento ali ou se esse comportamento já vem perdurando aí por mais de 6 meses, por ano. No caso, elas podem estar procurando aqui o CAPS para tentar um acompanhamento relacionado a isso? Sem dúvida. Então pode procurar o CAPS. Hoje nós estamos aqui de portas abertas para estar acolhendo essas pessoas que vivem essa situação.
Porque, por mais que seja um comportamento não aceitável pela sociedade, mas tem muitos indivíduos que sofrem ao ter esse comportamento. Ele faz a coisa, mas logo vem um sentimento de culpa, vem uma coisa angustiante. Então, como eu tinha falado para você, Wesley, por exemplo, tem pessoas com transtorno de personalidade que elas sentem prazer, o sádico masoquista, por exemplo. Então, às vezes, ele faz a outra pessoa sofrer, ou gosta de sofrer. No entanto, depois cai no sentimento de culpa, num sofrimento tremendo. Tem algumas pessoas, por exemplo, com transtorno de personalidade, o psicopata. O psicopata não tem sentimento, ele faz a coisa. Já tem um tipo de psicopata que é o mentiroso. Tem um transtorno de personalidade que a pessoa ama mentir. No entanto, tem alguns casos que a pessoa mente por compulsão, porque ela não tem controle sobre esse comportamento, mas depois que ela mente, ela cai num sentimento de culpa, pode entrar até em depressão. E hoje o CAPS atende casos como esses? Atualmente não temos, né? Eu diria que o CAPS já atendeu pessoas que passaram por um abuso. Aqui nós já tivemos muitos casos de pessoas que já passaram por essa situação. Bom, eu diria que uma pessoa que sofreu agressão, ela carrega todo um conceito, ela carrega todo um estigma. E eu diria que a partir do momento que a pessoa passa a ter consciência que ela é capaz de superar essa situação, o grande objetivo da psicologia é ajudar essa pessoa a ter habilidades para lidar com essa situação. Porque esquecer não vai esquecer nunca. Mas como aprender a arrumar um cantinho para essa coisa e a vida passar a ser normal, ou seja, a pessoa desenvolver seus papéis. Porque quando a pessoa sofre, como eu já me deparei com muitos casos aqui dentro do CAPS, a pessoa realmente ela sofre na carne, você vê o sentimento, a pessoa chora, a pessoa realmente ela revela vários sentimentos, quem passou por essa situação, né? E eu diria que muitos casos que eu já tive aqui conseguiram superar a situação e encontrar um cantinho para aquele sofrimento e realmente dar a oportunidade para levar a vida, entre aspas, normal.